Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. O nome é tirado de um texto bíblico, que virou canção também esta frase, até que ele venha, porque vamos ver textos bíblicos que nos falam sobre a ressurreição, ou melhor, sobre a vida de Jesus em nós, e o que isso tem a ver, né? A ideia é a gente pensar como enxergar a vida a partir da perspectiva da ressurreição. Já começamos pensando assim: nós temos um óculos, uma leitura, uma forma de enxergar a vida, né? Se eu tiro o óculos, eu já vejo os irmãos mais embaçados, né? Assim fica todo mundo bem mais bonito para mim, né? Porque o óculos muda o jeito que a gente enxerga. Se você coloca o óculos escuro, tudo fica mais escuro, e por aí vai, é claro, né? Mas a verdade é que todo mundo, quer você use óculos ou não, todo mundo tem um modo de enxergar a vida, todo mundo tem um óculos, né? E a Bíblia traz aquilo que poderíamos chamar, o que eu chamei de óculos aqui, poderíamos chamar de paradigma, né? A forma de enxergar o mundo. Há o paradigma da morte, que é o do pecado, que é o do erro contra Deus, da rebelião, da rebeldia, e existe o paradigma da vida, o óculos da vida, da ressurreição. E agora, tendo Cristo ressuscitado, nós poderemos provar dessa nova forma de enxergar a vida. Portanto, nós vamos ler Romanos 6, de 5 a 14, um texto relativamente comprido, e vamos meditar hoje sobre uma vida cheia de vida. Começamos por aí, e eu quero provocá-lo, né, a pensar: toda vida é cheia de vida, porque se a pessoa está viva, né, obviamente, mas não, a bem da verdade, existe vida que é cheia de morte, né, cheia de erro, cheia de rebeldia contra Deus. Portanto, como viver isso e o que Cristo propõe para nós, é o que nós queremos conversar hoje. Romanos 6, versos 5 ao 14, diz assim, acompanhem comigo: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte, veja aí, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Vou ler essa parte de novo. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, né? Só da leitura da Bíblia aqui, eu já fico edificado. Acho que a gente já pode dizer amém para as nossas casas, né? Bom, a verdade é que Paulo está apresentando uma vida cheia de vida, uma vida que, ressuscitada com Cristo, ela pode lutar e vencer o pecado, viver sob o poder de Jesus. Eu quero, antes de dizer qualquer coisa mais, dizer que isso é possível para você e para mim. Esse é o caminho, esse é o poder de Deus para nós. Portanto, é possível que você tenha uma vida cheia de vida. E uma vida cheia de vida não é uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade ou sem nenhuma turbulência, mas é uma vida cheia da vida de Cristo Jesus. Pois bem, quando nós falamos de ressurreição, talvez você possa dizer: tá, mas e a morte de Jesus? Eu creio, irmãos, que há verdades e vitórias que vêm a partir da morte de Jesus,
vitórias que vêm a partir da ressurreição de Jesus. As duas coisas estão conectadas, né? Não há ressurreição sem antes não passar pela morte, até o texto diz isso, ele morreu, ele também ressuscitou. Porém, na sua morte, podemos dizer o seguinte, ele ofereceu o seu corpo como glória a Deus. Então, Cristo morre para a glória do Pai. Cristo também faz isso, pensando ele em si mesmo, como uma entrega. E a Bíblia diz que ele fez isso não feliz, mas fez pela alegria que lhe estava proposta. E a respeito de nós, ele fez isso em substituição. Ele se entrega como alguém que nos substitui no nosso lugar. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não tinha conhecido o pecado, aquela cruz era para você e para mim, mas agora ele tomou a cruz e nele nós somos feitos justiça. Eu também recebo a justiça de Jesus pela cruz. Isso é tudo muito importante de falar. Eu sou perdoado, transformado, mas e a ressurreição? A ressurreição faz parte de toda essa obra de Jesus, mas a partir dela nós podemos pensar algo mais. Por Cristo ter ressuscitado, iniciou-se uma nova era. Os irmãos que estavam aqui de manhã, eu tomei um pouco de tempo para falar sobre isso. Quando você lê especialmente os textos do apóstolo Paulo, depois eu te dou essa tarefa de casa, você vai lá e vai procurar os termos século vindouro ou século passado. Você já leu esse termo? Era vindoura, era por vir ou era passada, ou até mesmo presente, não é passada, era presente ou século presente. O que Paulo está querendo dizer com isso? O que as escrituras estão querendo dizer com isso? Preste atenção, o que é o século presente é este mundo de pecado, e o século vindouro seria o momento da ressurreição, quando lá no fim do mundo, como a gente costuma dizer, apesar da Bíblia não ter muito esse termo, né? Lá no fim da existência deste mundo, quando Cristo vier, então ali seria a era vindoura, entende? O século vindouro, ou seja, o reino de Deus em plenitude, o céu, seja lá como a gente diz. Porém, quando Cristo ressuscita, é como se ele tivesse puxado isso aqui para frente. E aí, quando Paulo fala que você e eu já estamos no século vindouro, é até difícil, estranho. Como que eu estou numa coisa que vai vir ainda? É porque Cristo já trouxe benefícios da ressurreição para agora. Percebe? Essa é a grande questão. O século vindouro já está atuando aqui. Nós ainda temos o século presente, que é mau, que é de pecado, que tem morte, que tem tristeza, que se você, enfim, tiver algum problema, provavelmente vai doer no seu corpo, talvez na sua alma, mas já há sinais, já há vida vindo. É como se Jesus tivesse aberto um cano. Sabe quando estoura um cano na sua casa? Não estou profetizando não, né? Mas quando acontece isso, não dá para parar, a água está jorrando, e você desesperado lá. Talvez você já tenha feito como eu, porque tem alguma outra palavra para teimoso, não quero usar a palavra teimoso para mim, mas imagine uma mais assim, né? Eu já quis trocar a torneira sem fechar o registro. Se você já fez isso, né? Não faça, tá? Não, essa torneira aqui, ó, abre e fecha na hora aqui, ó. E não foi bem assim no meu caso. E a água jorrando. Essa é uma boa ilustração para a ressurreição. É lá, a água toda está lá, mas já começou a jorrar aqui. Nós já temos benefícios, como eu falei, da era vindoura. E quais são eles? Salvação, transformação, renovação de vida, perdão, coisas que fazem parte da vida de Cristo em nós. Portanto, esta é a ideia, irmãos, uma vida cheia de vida, percebe isso e começa a viver aquilo que Cristo tem para ele. E aí eu quero anotar com os irmãos algumas das coisas que estão descritas aqui. A primeira delas é que uma vida cheia de vida, e vai ser tudo meio redundante, tá? Tudo meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Uma vida cheia de vida é uma vida cheia de Cristo. Os versos 5 e 6 fala que nós fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Então nós seremos na sua ressurreição, alguém unido com Jesus. O nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído.
Perceba uma coisa: a ressurreição, ou viver a ressurreição, parte do morrer. Assim como Cristo se entregou, nós nos entregamos a Ele. Não há ressurreição sem morte. Olha que coisa triste ou feliz, né? Aí decida você. Não há ressurreição sem morte. Não há participar dos benefícios da ressurreição sem ter morrido em Cristo Jesus, sem ter entregue a sua vida para Ele. E aquela vida de pecado, essa é a ideia, né? Ter sido entregue a Ele, morrido, ou num processo de morte, né? Como diria Lutero, o reformador, diz que ele imaginava que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobriu que ele sabia nadar, né? Portanto, ele está com uma brincadeira aqui dizendo que eu já morri em Cristo, mas o velho homem ainda me persegue. Esta é uma verdade. Mas não há, irmãos, benefício da ressurreição se você não começar morrendo em Cristo Jesus. E a sua ressurreição, ou melhor, né, a sua participação na vida de Jesus será semelhante a dele. Tudo o que acontece aqui é em semelhança de Cristo Jesus. Então, na semelhança da morte, participaremos da semelhança da ressurreição. É engraçado como a gente esquece rapidamente que tudo que nós fazemos aqui tem a ver com Jesus. É na semelhança de Cristo. O Evangelho não é nenhum outro, a não ser Cristo o centro. Quando a gente esquece e tira Cristo do centro, várias outras coisas podem se assentar lá, mas já não é mais Evangelho. O Evangelho é uma vida cheia de Cristo, e uma vida cheia de Cristo eu digo que é cheia de vida. A ressurreição parte de Cristo, e essa ressurreição será a partir dele. Portanto, há uma verdade aqui sobre nós, nessa primeira parte, né, de estar cheio de Cristo, é que a nossa velha natureza é cheia de morte, e ela é escrava do pecado. Está no verso 6. Comecemos daí. Não há nada da minha velha natureza que possa produzir salvação. Não há nada do meu velho homem que possa produzir vida espiritual. Portanto, tudo que nós recebemos e temos vem de Jesus. Sabe, irmãos, isso já me daria qual que seria a palavra, né? Quase que um desespero, uma fome para buscar a Jesus. Nada que você terá de benefício espiritual virá tão somente de você, ou da sua capacidade, virá sim da sua busca pelo Senhor. É produzido pelo Senhor. Claro que eu preciso buscar, mas eu busco porque eu não tenho. É por isso que nós buscamos qualquer coisa, né? O salmista olha para uma corça, um cervo no deserto, e fala: assim como ele corre para encontrar as fontes de água, assim a minha alma tem sede de ti. Buscamos porque não temos, porque precisamos. E em parte Jesus nos sacia. Ele promete que terá rios de água viva, mas em parte nós temos mais sede, porque precisamos mais e mais dele. Não, você não será saciado pela sua velha natureza. Você não será saciado pela escravidão do pecado. Tristemente, nós podemos fazer a conexão com o que está acontecendo nesse final de semana, nesse feriado que é o Carnaval, né? Quantos estão lá, por mais que eles não digam isso, né? Mas em busca de satisfação, em busca de alegria, e não serão satisfeitos, não serão saciados. Na verdade, a descrição normalmente de quem se entrega a qualquer prazer da carne é um vazio, cada vez mais um vazio. Eu achei que eu seria preenchido, achei que eu teria alegria, e o final disso tudo é apenas um vazio. Sabe por quê? Porque a velha natureza é recheada de morte e é escrava do pecado. Uma vida cheia de vida é uma vida cheia de Jesus, não cheia de mim mesmo. Talvez você esteja numa crise, numa encruzilhada, sem saber para onde ir. O que eu devo fazer? Olha, eu não tenho respostas prontas para você, mas eu tenho certeza que parte de conhecer e amar a Jesus. Aí Jesus vai fazendo igual aquela água, vai enchendo, vai colocando vida em você. Talvez você não tenha a resposta agora, mas ao clamar, ao buscar Jesus com fome e sede, Ele vai te dando, quem sabe a resposta, ou quem sabe a capacidade de esperar. Ele vai te dando, quem sabe a solução, ou a alegria em depender dEle.
mas vai brotando vida, irmãos, e esta vida já é por causa da ressurreição dele, porque ele levantou dos mortos, nós podemos nos achegar até ele. Que coisa maravilhosa, irmãos, perceba isso até fisicamente, como que alguém levanta dos mortos, como que alguém estava morto e ressuscita, se ele fez o inimaginável, o imaginável quer nos dar um propósito, quer nos dar a resposta, ele pode fazer. Lembre-se disso, tudo parte de Cristo, toda a caminhada que você tem que vir a partir de Jesus. Uma vida cheia de vida, eu vou continuar, serve a outro poder. A partir do verso 8 fala que se morremos com Cristo, nós viveremos com Ele, porque sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Uma outra versão fala poder, mas a ideia é essa, a morte não tem domínio, não tem poder. Novamente, tudo começa em Cristo Jesus. Uma vida cheia de vida, ela serve a um outro tipo de poder, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, estou comentando o texto bíblico, mas quero fazer um parênteses. Essa ideia de poder é uma ideia muito conhecida hoje em dia, muito falada, tem muitos estudiosos que começaram a entender o que é poder. Está na moda também micropoder. Quem aí está mais antenado, talvez já tenha ouvido falar de microviolências, né? Uma linguagem um pouco nova, tentando entender onde que estão as fontes de poder, quem domina sobre quem. E aí alguém vai dizer assim, até a roupa que a gente está usando, o linguajar, tudo isso é poder, porque alguém está dominando sobre nós. Estão estudando, estão tentando entender a ideia de poder, de domínio. E creio eu que a Bíblia já responde a qual poder nós devemos servir, ou ao poder, domínio do pecado, ou ao poder e domínio de Cristo Jesus. Aqui está sendo dito que a morte, ele venceu o pecado, então a morte não tem mais poder, não tem mais domínio sobre ele. E sabe uma coisa maravilhosa da ressurreição de Jesus, que chega a nós hoje? Esse benefício vem para nós, Cristo conquistou e agora nós podemos viver isso também. Cristo, por exemplo, quebra o poder do pecado. No pecado nós estávamos escravos, irmãos. No pecado havia culpa. O pecado também criava desculpas para nós. Mas Cristo quebrou tudo isso. Eu vou parar um pouco também para comentar isso. O que é a escravidão do pecado? Algumas pessoas, ou talvez todos nós, em algum determinado tempo da vida, dizíamos: eu nunca vou sair dessa vida. Você já disse isso? Ou você já ouviu alguém dizendo isso, né? Talvez você até disse sobre outra pessoa: fulano nunca vai mudar, nunca vai sair dessa vida. E olha, humanamente não vai mesmo, mas Cristo venceu a morte. E o que ele não pode vencer? Cristo venceu o domínio do pecado. Então quando ele entra numa vida, lembra que é cheio de Cristo, então o poder se torna outro, não mais da escravidão do pecado, mas da liberdade em Cristo Jesus. Cristo nos liberta de outra coisa também que é fenomenal, que é a culpa. E alguns estão sendo comidos pela culpa, pelo que fizeram, por quem era, né? Por aquilo que já foi. E Cristo vem com o seu perdão, porque o pecado também traz culpa, traz peso. Veja este mundo, irmãos. Este mundo jogou fora a ideia de pecado. Converse com qualquer incrédulo, qualquer coisa. A pessoa mentiu, fez uma mentirinha. Fala para ele assim: fulano, isso aí é pecado. Ele vai dar risada de você, não é verdade? Ah, pecado, rapaz. Vai lá na igreja lá falar com o pastor, não é assim? Pecado. Agora, a culpa não sai. A culpa não sai. As pessoas estão aí, não entendem mais a ideia de pecado, mas vivem cheias de culpa. Precisam de alguém para dizer para elas: olha, tudo bem, isso não é nada, mas a culpa está lá instalada. Por quê, irmãos? Porque é o poder do pecado. A pessoa esqueceu que o pecado existe, mas a consequência está lá. A culpa está lá no coração. Tem gente que carrega décadas. O pecado não tem mais domínio sobre Jesus. A maior consequência do pecado, que é a morte,
não tem mais domínio sobre Jesus, portanto não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo Jesus nós fomos lavados. O Apocalipse, além de uma grande revelação, é uma ótima ilustração da vida cristã. João vai ao céu e ele vê um monte de gente com vestes brancas, você lembra disso? Aí, agora não vou lembrar se é ele ou alguém que perguntou, quem são estes? Quem são estes de vestes brancas? Lembra qual foi a resposta? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem já limpou roupa aí branca, sabe que sangue não sai assim não, né? Imagine uma roupa branca, você bota lá um pouquinho de sangue, já era, filho, já não é mais branca, mas a do Cordeiro deixa branca. O que é isso, irmãos? Sinal de culpa sendo lavada. Vestes tem a ver com isso, não é mais condenável, não tem mais culpa. Olha que coisa maravilhosa. Uma vida cheia de vida serve a outro poder, antes o poder do pecado, agora o poder de Jesus. Talvez você precise desse poder de Jesus na sua vida. Outro poder do pecado, agora que bate em todos nós, é a influência do pecado. Mas o texto diz que nós morremos com ele nós viveremos. O que é a influência do pecado, irmãos? A influência não é o domínio. Então, por exemplo, você foi livre da culpa, você foi livre do vício, você foi livre da maldade, porém, o pecado continua te tentando. Não é verdade, sim? O pecado tenta a sua vida? Ah, você é pecador mesmo, hein? Todos nós, irmãos. Como diz o apóstolo João, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então é verdade, o pecado ronda a gente, mas Cristo é tão poderoso, e o Espírito dele em nós, que vai nos libertando da influência do pecado. Irmãos, nós nunca ficaremos livres da influência do pecado, no sentido da tentação dele, mas nós poderemos vencê-lo também. É bom que você e eu saibamos, estejamos atentos, se tem algum pecado nos rondando, que em Cristo Jesus você seja libertado desse poder do pecado, que não é o poder direto, não é o poder indireto. Então, irmão, se você está sendo tentado, rodeado, influenciado pelo pecado, corre, que Cristo te dê capacidade de sair, passe por outro lado, não vai lá, joga fora, desinstala o aplicativo, seja lá o que for, mas foge, porque Cristo te dá poder de sair da influência do pecado. E agora, se vivemos em outro poder, ou sob o domínio de Jesus, nós também buscamos ativamente a Deus. Sabemos que, tendo sido ressuscitados, a morte não tem mais domínio sobre ele, e nós vivemos por esse poder. Assim como Cristo vive para Deus, nós também. Quem vive sobre o domínio e o poder de Jesus, busca Jesus. Pense só, se eu descrever para você alguém que vive sobre o domínio do pecado, como que você imaginaria essa pessoa? Não precisa responder não, mas imagina aí, nós estamos em uma conversa e eu uso esse termo um tanto quanto diferente. Você sabia que o fulano está sob o domínio do pecado? O que você imagina? Provavelmente, eu não sei, né, o que você está imaginando aí, mas provavelmente você imagina alguém que está fazendo algo, alguém que está correndo atrás de alguma coisa errada, não é verdade? Portanto, se você, e quando estava no domínio do pecado, você buscava isso, agora no domínio de Jesus, você busca Jesus. Quem está sob o poder e sob a influência dele, busca Jesus, porque vive para ele, porque agora participa da ressurreição com ele. O apóstolo Paulo também lá em Colossenses, no capítulo 3, ele vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo, e se vocês já ressuscitaram, isso é incrível dizer isso, né? Já ressuscitamos. Se vocês já ressuscitaram, busque as coisas que são do alto, que são de cima, onde Cristo está. Como assim já ressuscitamos? Agora você já entende, nós já participamos do benefício da ressurreição. É claro que o meu corpo ainda é um corpo de morte, é claro que o meu exterior ainda se corrompe, mas o interior se renova. Eu já vislumbro a vida que eu terei. Então, se eu já ressuscitei, agora eu busco as coisas que são do alto. Uma vida que serve a outro poder, é uma vida que busca Jesus. Quem você está buscando? A quem você está buscando?
As pessoas que convivem com você, eu gosto de fazer essa pergunta porque ela nos ajuda a nos diagnosticar de um modo diferente. Porque normalmente quando eu digo a quem você está buscando, como você vive, a nossa tendência é dar uma defesa. Não, peraí, eu busco a Deus. Mas eu faço outra pergunta: se você fosse perguntar para alguém que convive com você, ou o tempo que você leva nas coisas que você faz, as suas prioridades. Também gosto de dizer, né? Seu celular, ele sabe que você é crente? A quem você está priorizando? Quem você está buscando? Busque o poder de Deus. Irmãos, é incrível como nós temos pouco poder de Deus, como nós oramos pouco, como nós jejuamos pouco, irmãos, como nós decoramos pouco as Escrituras. Talvez seja esse o motivo de termos pouco poder de Deus, não é verdade? Pouca ação de Deus. Bom, a gente só pode dizer uma coisa: o problema não está com Deus, então está com alguém, né? Um homem chamado Gregory Friesel, escritor de avivamentos, um historiador também, ele faz uma provocação que eu acho muito boa. Se em toda a Escritura e em toda a história da igreja, depois, né, toda a história da igreja, os avivamentos, despertamentos, transformações, todos eles vieram a partir de jejum, oração, quebrantamento da igreja. Por que seria diferente nessa geração? Por que seria diferente um grande mover de Deus, irmãos? Nós estamos falando aqui de poder, né? Vida cheia de vida é que serve a outro poder. O que seria diferente? Se nós estamos buscando avivamento, transformação, conversão, a gente precisa buscar. Está acessível a nós, mas a gente precisa estar insatisfeito com um pouco, desejando mais. Terceira coisa que eu vejo aqui é que uma vida cheia de vida se torna instrumento de justiça. Quem foi o maior instrumento de justiça? Cristo Jesus. O corpo dele, literalmente o corpo dele, foi pregado numa cruz. Você também sabe que ele derramou o sangue todo dele. Quando o guarda lá dá uma lança na barriga dele, sai só água. Isso é um indício, um sinal de que o sangue já havia escorrido todo, portanto todo o sangue dele foi derramado. O corpo dele literalmente foi instrumento de justiça, foi para cumprir a justiça de Deus, e agora em Jesus nós somos considerados justos. É até um pouco, parece cruel, né? Isso, de fato, irmãos, Cristo passou excruciante dor, ao Senhor agradou moê-lo, houve feridas, mas tudo isso para que nós fôssemos sarados. Aqui está a glória do Evangelho de Jesus. Ele foi ferido para que você fosse sarado. E agora, como ele apresentou o seu corpo como instrumento de justiça, agora você e eu, os nossos corpos, pode ser fisicamente ou a nossa mente, tem de ser apresentado como instrumento de justiça. Por quê? Por causa da vida de Jesus que é em nós. Talvez você esteja se perguntando também: como ter uma vida cheia de vida e não de morte? Como que está você tratando o seu corpo? O que você está fazendo com os seus olhos, com os seus ouvidos, com as suas mãos, com os seus pés? A Bíblia diz aqui que o pecado reinava, o pecado dominava sobre os corpos mortais, fazendo com que obedeçam aos desejos. Efésios capítulo 2, é dito que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, em que outro tempo andávamos nos desejos da carne. Como que eu sei que eu estou morto em pecado e transgressão? Efésios 2:2 diz: nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que era contrária à vontade de Deus. Isto é viver na morte, um pecado reinando sobre o corpo, a velha natureza. Mas também, irmãos, nós temos o nosso corpo comum, limitado, cansado. Há uma guerra a ser travada em nós, mas agora o seu corpo é instrumento de justiça. Como que eu posso fazer isso? Bom, abandone o pecado. Se você vive em pecado, você não tem uma vida cheia de vida.
se você tem pecado escondido, pecado enterrado, você não vai viver a vida de Jesus para você. Pode vir na igreja, pode ter cara de crente, pode ter jeito de crente, pode até ser convertido. Não estou aqui para julgar necessariamente, porque Jesus pode salvar e a pessoa se tornar um crente carnal, até pode ser, mas você não terá uma vida cheia de vida de Jesus. Pecados enterrados, escondidos, eles não permitem ou nos afastam do propósito de Deus para nós. Não deixe que esse pecado reine sobre você. Lute contra vícios, lute contra o que domina o seu corpo, para que você, aí nós lemos, ofereça o seu corpo como instrumento de justiça, para que tudo que você fizer seja instrumento de justiça, seja para a glória de Deus. Veja aí, irmãos, uma vida cheia de vida, recheada de Jesus, em todas as áreas da sua vida. O verso 13, nós já estamos no 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Olha o que Paulo está dizendo, que agora o seu corpo tem que ser oferecido para Deus. De qual ambiente ele está tirando essa ilustração? Bom, para um judeu, para alguém que conhecia o Antigo Testamento, é fácil lembrar, a gente vai ter que fazer um exercício de memória. Qual corpo era oferecido a Deus no Antigo Testamento? O corpo de animais, da ovelhinha, da pombinha. O animal era oferecido como sacrifício. E agora, o único cordeiro que foi oferecido plenamente, e corpo de fato, é o de Jesus. Mas então, e nós? Será que eu tenho que pegar então uma cruz, né? Me crucificar aqui, ou você me crucificar? Não, não é isso. Mas agora, tendo isso como uma ótima ilustração, eu ofereço tudo que eu sou, todo o meu corpo, toda a minha vida a Jesus, tudo. O meu agir, o meu falar, o meu pensar, o modo como eu administro o meu tempo, é oferecido a Jesus como instrumento de justiça. Gente, que revolução, que revolução. O que você faz? Eu anotei algumas coisas aqui. Claro, quando falamos de corpo, a primeira coisa a falar é sobre paixões sexuais, por exemplo, tem que ser oferecido a Deus. Ele quem criou a sua sexualidade, e é Ele quem pode fazer com que seja cheia de vida, seja você solteiro ou casado. Outra coisa que vai direto ao nosso corpo, nosso trabalho, quer você trabalhe no pesado ou no leve, mas o seu trabalho você faz com o seu corpo, pode ser só com a mente, mas é parte de você. Trabalho tem que ser oferecido como instrumento de justiça. E qual que é o fruto do trabalho? O dinheiro. O dinheiro também é instrumento de justiça, irmãos. Percebe aí? Você troca o seu trabalho por dinheiro, não é verdade? Se amanhã você chegar lá na sua empresa, seu patrão fala assim: tem uma ótima notícia para você, agora você não vai mais receber dinheiro, você vai vir trabalhar aqui por amor. Você fala assim: eu tenho outra ótima, tchau. Não é assim? Porque o dinheiro, é claro, é fruto do seu corpo como instrumento, mas agora o seu corpo é instrumento de justiça oferecido a Deus, portanto o fruto também, o que você possui deve ser instrumento de justiça. E a gente quer desconectar por vezes os nossos bens e o nosso dinheiro do instrumento de justiça. Eu costumo dizer aqui, esse exemplo não é para você parar de dizimar não, tá? Eu creio que é importante, mas às vezes nós usamos o dízimo e a oferta até mesmo como instrumento de injustiça. Sabe como? Olha, eu sou avarento, eu só vivo pelo dinheiro, mas eu dou lá o dízimo, né? Eu dou lá a oferta. Então o que Jesus recomenda aos fariseus? Que você se entregue a Deus, continue fazendo isso, mas se entregue a Deus. Por quê? Porque agora até o fruto do meu corpo é oferecido como instrumento de justiça. Trabalho, dinheiro, a paixão, a mente e coração também, porque a mente faz parte do corpo, o intelecto, as emoções. Irmãos, a sua emoção, as suas emoções têm que ser fruto de justiça, fruto de justiça. E por emoção, eu não estou dizendo sentimentos. Sentimentos, né, é aquilo que é mais volátil. Não tem como você, vamos dizer assim, você vai sair daqui,
e acontece alguma coisa com você, alguém fecha o seu carro, buzina para você e sai gritando, não tem como você sair dali com uma paz interior. Oh, aleluia. Não, não tem como, né? Você sai dali bravo. Sentimento, uma reação naquele momento, né? Ou mesmo coisas boas. Olha, está aqui um presente para você, você não tem nem como segurar, justamente o que você queria. Sentimento. Emoções é algo mais profundo. Emoção é aquela ira que nos controla, é aquela mágoa que está sempre conosco. Gente, isso tem que ser instrumento de justiça também. Entendeu? Antes era oferecido ao pecado. E lá no domínio do pecado, eu dizia assim: eu sou dominado por essa mágoa, mas agora você serve a outro poder, e agora isso tem que ser instrumento de justiça. Suas emoções fazem parte de você, então elas são instrumento de justiça também. Como que eu faço isso, Senhor? Bom, até o momento, tá, irmãos? Já conheci muito crente, muita gente que serve a Deus, eu ainda não vi a unção da cura emocional, ainda não vi isso. O que eu vi é tratamento, caminhada, processo. Nas emoções parece que Deus trabalha assim. Ele pode fazer de outro jeito, eu não vi ainda, não estou limitando o poder dele, mas eu creio que normalmente ele trabalha por um processo. Então eu vou lá e eu lido com aquilo. Por quê? Veja só o porquê que fazemos. Não é só o comportamento, é o motivo. Porque agora eu sou um instrumento de justiça, e se eu deixar isso aqui me controlar, isso vai tomar a minha língua, e a língua vai ser instrumento de injustiça, e ela não é mais um instrumento de injustiça, ela é um instrumento de justiça para a glória de Deus. Percebe? E por aí vai, né? Você pode conectar emoções e intelectos, e tudo isso, diz o texto bíblico, que é para a glória de Deus, instrumentos de justiça, para que Deus seja glorificado. A glória de Deus vai pedir mais de mim, vai me humilhar até, mas tudo isso para me dar vida. Essa é uma das coisas fáceis do pecado. O pecado não pede nada de nós a princípio, ele nos dá uma liberdade, por assim dizer, nos dá uma falsa sensação de alegria, e quando nós chegamos a Cristo, parece que nos é retirado coisas, mas sabe por quê? Para que a gente possa viver. Pense aí, você vai no médico, talvez já tenha acontecido isso com você. A gente vai às vezes no médico, e o médico fala assim: você tem que parar de fazer isso, isso e isso, não é verdade? Ou quando você vai no médico, ele fala assim: você tem que parar de comer isso aqui, isso aqui. Aí você sai mais com raiva do médico ainda, né? Ah, quem que é ele para falar um negócio desse para mim? Não é verdade? Mas por que ele falou isso? Para que haja mais vida em você, né? Digamos assim. Quando a gente vai até Cristo, irmãos, Cristo olha para nós e fala: agora é instrumento de justiça, o seu corpo, sua mente, suas emoções. Por quê? Porque isso fará com que haja mais vida em você, que você viva uma vida mais plena, como é a promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Talvez o meu maior exemplo de homem que entendeu isso, um avivalista também do século 17, 18, chamado Jonathan Edwards. Ele fez 70 resoluções. Depois eu te convido a procurar na internet, facilmente você encontra 70 resoluções de Jonathan Edwards. Ele é um cristão, um grande avivalista, e o que me impactou nessas resoluções dele, veja bem, primeiro, não é um voto, tá? Voto é aquele negócio que se você fizer já quebrou. Resolução é uma nova caminhada, quem sabe a gente dá uma tropicada, mas continua. O que me impactou nas resoluções dele é a simplicidade. Eu vou ler aqui algumas que eu separei, das 70, né? Você pensou 70, agora o pastor vai ficar aqui. Não, eu separei algumas só. Mas são simples, não é sair voando por aí, fazer grandes coisas, não, tem a ver com autocontrole, ou, agora como estamos dizendo aqui, com o corpo sendo instrumento de justiça, ou seja, tendo domínio sobre si. Olha, eu vou ler algumas delas, e ele diz: para o cuidado do corpo e da mente, buscar constantemente a melhoria pessoal, coisa simples, né? Mas que mudaria a nossa vida. Ser disciplinado na busca do conhecimento, não desperdiçar tempo, mas usá-lo com sabedoria, valorizar a vida e a saúde, cuidando do corpo e da mente. Que incrível! Por que isso?
Porque o corpo é instrumento de justiça. E cuidando do corpo e da mente, eu entendo melhor a palavra do Senhor. Ser fiel no trabalho e nas responsabilidades. Olha só, crente tem que ser fiel mesmo no trabalho e nas responsabilidades. Não ceder à preguiça. Agora imagine isso, se você fosse pensar, qual o conselho de um grande avivalista? O que ele escreveu para ele mesmo? Não ceder à preguiça. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, que o corpo dele clama por ser instrumento de injustiça. Não se envolver em comportamentos prejudiciais à saúde. É incrível, né? O que isso quer dizer? Não quer dizer, irmãos, que há um modo específico. Ninguém aqui é médico, né, para dizer, olha, o tanto de coisas que você tem que fazer, essa é a sua saúde ou não. Não. A questão não é isso. A questão, talvez a gente saia daqui perguntando para Deus, porque talvez você já tenha perguntado para a internet, para o amigo, para o médico, para quem quer que seja, mas perguntando para Deus, como que eu faço o meu corpo ser instrumento de justiça? E se isso é verdade, não diz tão respeito necessariamente à sua condição física. Há pessoas que estão acamadas e seu corpo é instrumento de justiça, porque elas não podem sair dali, mas são intercessores, né? Elas não podem mudar a sua condição física, mas glorificam a Deus. E há pessoas que estão com plena saúde e usam o seu corpo para injustiça, mas a questão é, o que eu posso fazer para ter mais vida em mim, na minha vida, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. E agora o grande finale aqui do texto, que está no verso 14, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a quarta coisa de uma vida cheia de vida. Ela é cheia de Cristo, ela serve a outro poder, é instrumento de justiça, e ela está debaixo da graça de Deus. No final das contas, irmãos, tudo é dependência de Deus, tudo. Pecado não é mais meu Senhor, não mais me domina. Veja só agora, pecado não manda em mim. Quem manda em mim então? Quem manda em você? Agora a gente vive debaixo da graça. Outra coisa que está nesse verso, a lei. O que era a lei? A lei eram os mandamentos do Antigo Testamento, que eram corretos, mas não produziam vida. Eles serviram como uma demonstração que ninguém consegue ser santo. E é importante Paulo dizer isso para as pessoas daquela época, tanto quanto é importante para nós hoje. Sabe por quê? Porque alguns querem fugir de uma vida de pecado, indo para uma vida cheia de lei. E alguns até a gente evangeliza e dizem isso. A hora que eu parar com tal e tal coisa, aí eu vou servir a Deus. Você já ouviu essa história também? Já até compartilhei com os irmãos, já ouvi várias pessoas dizendo isso. Na hora que eu me corrigir, eu vou lá buscar a Deus. Então nunca vai buscar, porque ninguém vive sob a lei, mas agora é uma vida debaixo do quê? Da graça de Deus. A graça é essa percepção, irmãos, que Deus é poderoso e Deus é bom. A graça é receber Jesus, é ser recheado pela palavra de Deus. A graça é ter esse desejo de conhecer mais. A graça é esse favor que nós recebemos, que não merecíamos. É Deus ter enviado Jesus, e agora toda a minha vida é recheada de graça. Olha só, o apóstolo Paulo vai dizer, quer você coma ou beba, faça isso para a glória de Deus. Então até o comer e beber, agora se torna expressão da graça de Deus. Percebe que é enxergar a vida a partir da ressurreição mesmo. Você começa a viver debaixo da graça de Deus, começa a perceber que o que você tem não é pouco, é muito, porque é graça, você não merecia, só seria pouco se você merecesse, mas como você não merece, o que você tem é graça de Deus. A vida a partir da ressurreição de Jesus começa a ter essa ótica, esse óculos, é graça de Deus, e eu dependo dEle. Agora eu não sou orgulhoso. Sabe uma outra coisa que vem direto da graça? Até eu vou te falar o termo, né, no original, para você perceber a conexão. Graça e dom, aí para nós não tem muito sentido, mas a palavra graça é caris, ou karen, né? Tem até este nome hoje em dia, né? E a palavra dom é carisma, da onde vem alguns carismáticos, né? A ideia de carismático é isso, é de dons, né?
Então, do caris vem o carisma, da graça vem os dons. Olha que coisa incrível. Até o dom que você tem para usar para a glória de Deus é debaixo da graça. Aquele domínio sobre o seu corpo é graça, porque você nunca conseguiu sozinho, mas com Cristo Jesus você serve a outro poder, o poder dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Enxergar a vida a partir da ressurreição de Jesus é conseguir enxergar uma vida cheia da graça de Deus, recheada da graça. Olha, um outro exercício para você fazer na sua vida. Às vezes você chega em casa dizendo assim, falta isso aqui, falta aquilo lá. Não é verdade? Especialmente quando você vai na casa dos outros e você vê aquela pessoa com aquele eletrodoméstico novo, né? Ou aquela coisa nova, e você chega na sua casa, não tem aquele novo. Agora o exercício é chegar na sua casa e ver tudo como graça de Deus, não como faltante, como sobrante, e nem existe essa palavra, né? Você vai lá e fala, Senhor, isso aqui é graça do Senhor, eu não merecia. Senhor, isso aqui é graça, eu não merecia. Graça, irmãos. Uma vida que vive a partir da ressurreição de Jesus, ela vive debaixo da graça de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho mais do que eu mereço, mais do que eu mereço. É uma vida que clama também pela graça de Deus para os outros, não fica sozinho. Graça é um negócio que é contagioso, você começa a desejar a graça de Deus para os outros. Tem uma história, não sei se eu já compartilhei com os irmãos, foram perguntar para um homem muito sábio, um servo de Deus, temente a Deus, como que eu faço para Deus responder rápido as minhas orações? Como que você responderia? Como que eu faço para Deus responder rápido? E aí ele pensou bem, e ele deu uma resposta provocativa, não é uma fórmula não, é uma provocação. Ele diz o seguinte, já sei, faça o seguinte, aquilo que você quer, ore primeiro com a mesma intensidade e com a mesma verdade, com o mesmo desejo, para que receba o seu pior inimigo. Quando você conseguir isso, Deus vai dar para você. Não é uma fórmula, tá? Mas é uma provocação. A vida que vive debaixo da graça consegue olhar para o outro e orar até pelo outro. Senhor, que a tua graça chegue lá, que a tua graça chegue lá. Isso é uma vida cheia de vida, não é? Pessoa que consegue orar até pelo seu inimigo, consegue abençoar até quem lhe persegue. Como que você vai ter isso? Só em Cristo Jesus, só cheio de Jesus. Jesus é onde a gente começa e termina, né? E é o meio também. Por fim, irmãos, até que Ele venha, é um tempo para a gente pensar, né, na profunda transformação que a ressurreição de Jesus nos proporciona. Nós iremos ressuscitar, mas Cristo já ressuscitou, e como nosso Senhor, Ele trouxe alguns benefícios para nós, algumas das possibilidades. O agora de Deus em Cristo Jesus, é o seu poder, a sua obra, a sua graça neste mundo, é propício para mim e para você. E aí, eu faço a pergunta, a sua vida é cheia de vida? Se falta vida nessa sua vida, já começou a ficar enrolado isso, né? Depende de você, porque de Cristo Ele já fez a obra, depende de você passar e começar por esse processo. Talvez você ainda não tenha nem Cristo, você precisa receber Jesus. Quem sabe você já tem Jesus, você precisa começar a estar debaixo do poder dEle, buscar o poder dEle mesmo, buscar o poder dEle sem medo. Às vezes a gente tem medo, né, irmãos? Rapaz, se eu começar a orar demais, Deus me mandar para a África, vai para lá, amém? Já ouvi um amém ali, olha só. Se eu começar a orar demais e Deus começar a me incomodar com aquele pecado lá, irmão, então ora mesmo, não é verdade? Tem gente que tem medo de orar. Viva sob o poder de Cristo Jesus. Essa vida cheia de vida depende de nós, de buscar o poder de Deus, usar o nosso corpo, mente, emoção como instrumento de justiça e viver debaixo da graça de Deus. Pergunto para você, o que te falta? E a verdade, você tem Cristo, não falta nada, viu? Falta uma busca ativa, uma disposição de clamar e de desejar ser transformado por Jesus. Eu quero orar e quero te convidar a se imaginar no altar como oferecimento do seu corpo como sacrifício ao Senhor.
É meio estranho isso, mas é o que Paulo está dizendo. Ofereça seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Então, diante do altar de Deus, seja o que te falta, você entregue para Jesus, diga: Senhor, eu quero viver essa vida cheia de vida que o Senhor tem para mim. Deus de amor, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, e nós não temos como te agradecer o suficientemente por Cristo Jesus, porque uma vida que serve a Jesus, é uma vida que já vivencia os benefícios da ressurreição, é uma vida que já percebe mais vida brotando, mais dons, mais alegria, mais graça do Senhor. E eu me uno aqui com os meus irmãos. Eu não sei o que tem nos faltado, Senhor, mas temos sede demais do Senhor, e algumas coisas, Senhor, sendo o mais honesto possível, nós vamos à Tua presença dizendo: nós não conseguimos, talvez chegamos e nós só temos para Te oferecer falhas. A única coisa talvez que tenhamos para oferecer é: caímos diversas vezes naquele pecado, tentamos, mas não conseguimos. Ao nosso corpo parece impossível, a nossa mente não vai, as nossas emoções estão escravizadas, mas a vida em Jesus, e a Tua ressurreição, a Tua vitória sobre a morte, também é vitória sobre o domínio do pecado, também é vitória sobre o nosso corpo como instrumento só de injustiça. Senhor, é vitória sobre a lei. Então nós podemos viver pela graça do Senhor, podemos ter os nossos corpos como instrumentos de justiça, podemos viver sob o domínio do Senhor e não mais do pecado. É isso que nós queremos, Senhor, porque sabemos que uma vida que realmente é plena, que realmente é abundante, é uma vida depositada no Teu altar. Oferecemos a Ti, Senhor, o que temos, é tão pouco. Talvez aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos tinha mais para oferecer do que o que nós temos hoje, mas ainda que seja falha, ainda que seja a tentativa fracassada, ou uma confissão de um pecado que parece que está agarrado na gente, a gente Te oferece. É isso que nós temos, Senhor. É como se fossem moedinhas, ou até mesmo coisas que não servem, mas é diante do Senhor, é o que temos. Senhor, que saiamos daqui transformados, Pai, transformados, para a honra e glória do Senhor, que saiamos daqui renovados, para uma vida cheia e plena do Senhor. Oramos gratos ao Senhor, pedindo que a vida de Jesus brote em nós, e que a gente consiga durante a semana, colocar em prática uma busca pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém.